Olá, então dando continuidade, agora a gente vai fazer a opção de alterar. Então nós já fizemos a inclusão para criar um novo registro e já colocamos aqui o grid para o usuário poder selecionar um e ele apresentar aqui o item selecionado. E para montar o grid, então a gente teve que usar o recurso de, seria o read, né, para ler os dados do banco. Agora a gente vai incluir então uma opção de alteração. Então eu vou fazer uma pequena alteração aqui no layout do formulário e vou colocar aqui essa opção mais para cá e vou colocar um novo botão aqui que é o editar. Então o botão editar. Então eu vou criar um botão aqui igual com as mesmas características desse. Eu poderia até fazer isso, eu poderia até duplicar esse daqui, pegar e fazer uma cópia dele. Segura a tecla Ctrl pressionado e agora eu só altero as propriedades dele. Então aqui eu vou colocar editar. A propriedade name dele, btn editar. O evento clique vai ser o cmd editar. Então esse botão aqui, ele também vai ficar disponível o tempo todo, porque sempre haverá um registro sendo apresentado aqui. Então inicialmente ele vai estar visível igual o botão novo. Bom, uma outra coisa que a gente vai precisar, quando você vai mandar um comando para alteração, você tem que ser bem claro qual o registro que você quer alterar. Então normalmente a gente coloca uma condição, onde o código seja igual a um determinado valor. Então nós colocamos um registro lá, um campo aliás, chamado ID. Esse campo ele é chave primária, então é ele que identifica de forma única cada registro, cada funcionário no nosso caso aqui. Então eu vou acrescentar aqui, esse campo ele é autonumeração, então o usuário não digita ele, é o banco de dados que gera valor para ele. Eu vou colocar aqui e vou colocar o outro campo aqui, vai ficar só exibindo. A hora que o usuário clica no novo, esse campo não será preenchido, porque é o banco de dados que vai gerar valor para ele. Mas a hora que a gente pega aqui os dados daqui que vem do banco e exibe aqui, aí então eu tenho o valor dele e mostro aqui. Então eu vou colocar aqui, vou fazer cópia também desse e só alterar depois. Então eu vou colocá-lo aqui e diminuir o tamanho e mudar os dados dele. Então aqui eu vou colocar como texto ID. Então esse ID é o campo que identifica o usuário, né? O registro. Então aqui eu vou colocar txt ID. E esse campo aqui eu vou colocar que ele é read only, apenas leitura. A propriedade deve ter uma propriedade por aqui que é read only, aqui ó. Read only true. Então o usuário não vai conseguir alterar o conteúdo dele. Bom, aí você pode rearranjar os campos. Né? Bom, então, a hora que o usuário clicar aqui, a gente tem que pegar o ID também e colocar aqui. Então vamos ver o código, como vai ficar a parte de código. Então o que a gente vai fazer? A hora que o usuário clicar no editar, a gente vai bloquear o novo e liberar o gravar e o cancelar. E aí o usuário vai alterar os dados aqui, clicar no gravar, a gente vai atualizar os dados no banco. E aí libera novamente os botões novo editar e oculta esse daqui. Então vamos ver o código como fica. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito de exibir o ID aqui. Então vamos ver o código primeiro do ID. Então aqui, ó, a hora que a gente carrega, deixa eu achar aqui. Então aqui, ó, no nova linha, a gente tem que pegar também o campo ID. Então aqui é txt ID. E aqui só mudo para ID. Então vou testar.
Então aqui está, ó, o ID, eu não consigo alterar, eu posso até colocar o cursor aqui, mas eu não consigo. Aí, então aqui agora, a hora que eu clicar no editar, eu quero que ele mostre os botões aqui e oculte esses dois aqui. Oculte não, desabilite, né? Então vamos ver essa codificação. Bom, então em primeiro lugar, botão editar. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que faz o botão novo. Ou seja, eu vou habilitar. Então aqui eu vou colocar aqui. Botão novo, enabled false. A mesma coisa para o botão editar. Na hora que o usuário clicou no editar, eu vou bloquear ele. O gravar vai aparecer, o cancelar também e vai limpar os campos. Esse limpa campos, a gente tem que lembrar de limpar o campo ID também. Então, aqui também eu vou ter que acrescentar o btn editar. Então, na hora que o usuário clicar no novo, vou ter que desabilitar o editar também. E eu acho que aqui também, né? Então aqui, tudo que eu fizer para o botão novo, eu tenho que fazer também para o botão editar. E a mesma coisa aqui. btn editar, true. Acho que é isso. Bom, agora, na hora que o usuário clicou no botão editar, eu limpo e eu vou colocar aqui também um outro comando. Ó. Depois, bom, eu não vou limpar os campos no momento de editar, né? Só limpo quando é para criar um novo. Vou colocar aqui txt nome focus. Então esse comando focus ele vai colocar o cursor no campo nome. Então ele vai colocar o cursor aqui para o usuário digitar. Vamos verificar uma coisa. Se o usuário der tab aqui, ele vem para cá. Então aqui ó, tab index 1 e o tab index 2. Então tá certo. Então vamos testar. Bom, aí eu vou clicar aqui, vou marcar esse, clicar no editar. Então os botões estão funcionando. Então, se eu quiser aqui alterar, se eu clicar no gravar, o que vai acontecer? Ele vai duplicar, ele vai criar um outro registro. Por quê? Porque o botão gravar, ele só está considerando que é para criar um novo. Então a gente vai ter que ter um controle aqui para saber qual é o modo que está no momento. Se o usuário clicou novo, o modo é inclusão. Se o usuário clicou no editar, o modo é edição. Então a gente vai ter que de alguma forma controlar isso. E é o que a gente vai ver agora. Então não adianta. Se eu clicar no gravar aqui, ele duplicou, como esperado. Então não é para fazer isso. A gente quer que ele atualize aquele que ele havia clicado no editar. Bom, então quais os modos possíveis? Inclusão e edição. Então a gente vai usar um esquema aqui, ó. Eu criei aqui um tipo enumerado. Tipo enumerado é um nome que você dá para uma série de valores. Então, por exemplo, o tipo modo, ele pode possuir esses dois valores, edição, inclusão ou edição. Então você pode tanto colocar o nome quanto o valor. Então aqui ó, dentro da classe agora eu criei aqui uma variável chamada modo, que é do tipo modo. Isso quer dizer que essa variável aqui só pode receber um desses dois valores. Então eu criei e dei o valor inicial para ela. Então eu vou até colocar aqui assim, ó. Eu vou colocar aqui ó, no constructor. Eu vou colocar modo recebe o tipo modo ponto inclusão. Então ó, se eu atribuir, eu poderia também ter atribuído 1. Nesse caso, acho que não. É por causa do tipo. Aqui é o tipo inteiro 32 e ele não aceita o inteiro 32 aqui. Então, ó, fica mais fácil, até mais fácil de lembrar. Ó. Inclusão é o valor inicial disso daqui. Então agora, a hora que o usuário clicar no botão novo,
eu vou setar aqui que modo igual modo inclusão. Então agora o meu programa está no modo inclusão. Quando o usuário clicar no botão editar, eu vou colocar aqui que modo igual modo edição. Então, onde eu vou usar isso daqui? Aqui no salvar. Então, ó, no gravar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um insert ou um update? Então, se for modo igual a inclusão, é o insert. Se não, será um update. Então, eu vou parar a videoaula e vou colocar o código aqui para não ficar muito extenso o vídeo. E volto já já. Bom, então aqui é a alteração que eu fiz. Se o modo for igual a inclusão, aquele mesmo comando que a gente já tinha. Então monto o comando, passo os parâmetros. Se o modo for igual a edição, então o comando update. Então, eu quero atualizar a tabela funcionário e setar nome igual ao campo nome, CPF igual ao campo CPF, mas eu só quero alterar aquele cujo ID seja igual a um certo valor ID. Então aqui ó, o valor ID vai vir lá daquele campinho que está sendo apresentado. E aqui ele está acusando um erro, ó, porque eu coloquei essa declaração aqui dentro do if. Então essa declaração só vale. Então o escopo dessa declaração, desse comando no caso, é só dentro do if. Então eu vou tirar aqui e vou colocar fora. Só que aí então a gente tem esse pequeno probleminha. Ó. Aí eu tenho que tirar daqui e vou colocar assim, ó, cmd connection igual a com cmd command text igual SQL. E o mesmo eu vou fazer para esse daqui. Então agora ó, voltou a funcionar. Então eu declarei o objeto aqui fora, mas setei os valores deles aqui dentro de cada uma das cláusulas aqui. Então vamos ver se vai funcionar. Então a execução do comando permanece o mesmo. Então eu vou mandar o comando para executar e ele vai simplesmente informar quantas linhas ou quantos registros foram alterados ou incluídos. Então eu vou alterar aqui agora a Maria da Silva Juliane. Eu vou clicar, primeiro eu tinha que ter clicado editar, né? Aí ele colocou aqui, eu vou colocar aqui Maria da Silva Juliane. Então eu quero alterar o registro que tem o ID 3. Gravar. Vai com sucesso. E aqui está então, ó, feita a atualização. Tá certo? Então não é tão trabalhoso assim, é só você saber quando que é inclusão, quando que é alteração. Então eu coloquei tudo num único código, mas você poderia ter feito um botão gravar para cada um, por exemplo. Então é isso. Na próxima videoaula então a gente conclui com a operação de exclusão. Até lá.